E neste episódio de A Caminho da Jornada Conhece Jovens como Tu, contamos com a presença do nosso amigo e seminarista Afonso Sampaio Soares, que nos vem falar sobre o beato Marcel Callot, francês, que viveu no século XX e morreu às mãos do terrível regime nazi. Não deixem de ouvir e esperemos que gostem. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Caminho da Jornada Conhece Santos como Tu. Hoje o nosso convidado é um bom amigo nosso, o Afonso Sampaio Soares, seminarista do Patriarcado de Lisboa. Afonso, bem-vindo, obrigado por teres Muito aceitado o nosso obrigado. convite. Obrigado, eu. Então, hoje vens-nos falar de quem? Hoje venho falar de um beato que não conhecia, portanto, para mim é uma alegria poder estudar e aprofundar a vida deste grande beato, que é o Marcel Callot. Marcel Callot, que morreu jovem, com 23 anos, e já lá vamos, mas que a sua vida é claramente um testemunho de uma adesão a Cristo, e adesão esta que não se ficou por uma adesão formal, mas uma adesão existencial, uma adesão que desde pequenina até ao fim da sua vida quis ser total, quis ser cabal. E é impressionante o estudo que fiz, verificar que este jovem não é daqueles santos que uma pessoa começa a ler a vida dele e percebe, bem, isto é tão distante que é difícil conseguir identificar. Não é um santo muito próximo, é um santo muito atual, digamos assim, porque a sua vida espelha um bocadinho o que pode ser a nossa vida. Ou seja, um jovem que faz o seu percurso normal estudantil, é verdade que começa a trabalhar cedo, mas depois a sua vida torna-se muito semelhante àquilo que é a vida de um rapaz de hoje em dia, portanto, o trabalho, as várias formas de vivência, tanto no escotismo como também a vivência grupal através da JOC, depois hei de explicar melhor o que é, e depois também a sua paixão, ele vai ter uma grande paixão, a paixão da sua vida, que também poderemos depois verificar melhor como é que isto se processa, e depois toda a sua radical adesão a Cristo, que terminará com um sim derradeiro num campo de concentração. Portanto, fazendo assim já uma abordagem geral, podemos ver que a vida deste beato é, é uma vida simples, mas pela sua simplicidade assemelha-se àquele Nazareno que passou um dia por esta terra e que de alguma forma transformou o mundo, digamos assim, num grito de esperança eterno. Então, Fantástico, Afonso. Então, desculpa, resumo, Mas resumo, mas antes de... um excelente desculpa Não, lá. resumo, um não, excelente eu estava à resumo. espera que tu dissesses só Beato Marcel Calo. Pronto, era uma ótima resposta, mas esta aqui foi natural, foi claramente melhor. Olha, então vamos já fazer-te aqui a pergunta da praxe, que é então pedir-te para descrever um pouco, nos contares a história dele, se calhar agora com um pouco mais de detalhes, se bem que já revelaste, Já se fiz calhar, spoiler. os pontos mais importantes. Mas antes disso, dizer também aqui aos nossos ouvintes que, embora não aconteça com todos, mas neste caso trata-se de um beato que é patrono da Jornada Mundial da Juventude 2023. Por isso ainda faz mais sentido abordá-lo aqui neste programa que visa precisamente a preparação de todos nós, jovens ou menos jovens, eh, e por isso, com esta nota, Afonso, então, fala-nos um bocadinho sobre a vida dele. Ok, pronto. Agora sim, serei então mais específico, mas também abreviado. Depois cada um poderá fazer também o seu aprofundamento na vida deste beato Marcelo Cabo. Portanto, ele nasce a 6 de dezembro de 1921, vamos ver mais tarde, portanto, em 1987, a sua beatificação, que é 4 de outubro deste ano, Papa João Paulo II, a dizer a respeito deste mesmo beato que ele, entre outros, uma tal Pierina Morosini e outro que é um António Messina, também eles beatos, beatificados neste dia, que foram um sinal profético da Igreja do terceiro milénio. Portanto, estamos no fim do século XX e a tombar para o século XXI, e o Papa João Paulo II anuncia a vida deste beato e dos outros
foram beatificados, como um sinal profético desta igreja que hoje é chamada a revelar-se neste terceiro milénio. Portanto, nós olhamos para o beato Marcel Callot com este apontamento do Papa João Paulo II. É um sinal profético para a igreja do terceiro milénio. E, por outro lado, o Papa João Paulo II também diz que a sua vida tornou-se uma Eucaristia. E nós cristãos, que queremos cada vez mais comungar Jesus, receber a sua vida, e também que a nossa se torne a Eucaristia, então olhemos também para este Marcel Callot como exemplo, como testemunho desta mesma vida doada, porque foi uma vida que recebeu Jesus, soube recebê-la inteiramente. Pronto, então, como eu estava a dizer, passando este abreviado, nasce Marcel Callot a 6 de dezembro de 1921, nasce, portanto, na França Ocidental, portanto, em Rennes, na capital da Bretanha. Tem 7 irmãos, portanto, ele, e aqui há uma divergência doutrinária, porque nas fontes que pude verificar, me diz-me que Marcel Callot era o irmão mais velho e outra diz-me que ele era o segundo mais velho. Eu vou adaptar esta segunda versão, parece-me de facto que ele era o segundo mais velho, portanto, o segundo filho do casal Callot, e o seu irmão mais velho vem a ser sacerdote, portanto, anuncia que quer entrar no seminário mais tarde. Portanto, ele será o segundo mais velho, tem 7 irmãos e nasce numa família pobre e muito católica. Típica, portanto, da região da Bretanha, como são as famílias desta França Ocidental, desta região que se manteve até na Revolução Francesa fiel ao cristianismo. Podemos dizer que, olhando para a família de Marcel Callot, nós podemos descobrir 2 traços fundamentais do que é a família e da sua importância para o cristianismo. Em primeiro lugar, podemos ver que um testemunho que fundamentou, que alicerçou a espiritualidade de Marcel Callot foi ver o seu pai a rezar de joelhos ao pé da cama antes de se deitar. Este pequenino gesto do pai teve uma enorme importância para Marcel Callot, e isto para todas as famílias católicas é interessante este apontamento, porque Marcel Callot cresceu a olhar para os pais e a vê-los rezar. E por outro lado, também recebia o sinal da cruz na testa, tal como os outros irmãos. Portanto, os pais tinham este costume, pelo costume de fazer o sinal da cruz na testa dos seus filhos. E outro sinal interessante da família, enquanto comunidade orante, enquanto pequena igreja, é rezarem o terço em conjunto. E era um costume que tinham. E estes 3 pontos, portanto, ver o pai ajoelhado a rezar, receber o sinal da cruz dos pais, ou rezarem o terço em família, de alguma forma estruturou aquilo que será o Marcel Callot mártir, digamos assim. Portanto, o Marcel Callot que testemunha a sua fé, porque mártir é precisamente isso, testemunha da fé, e que por ver a sua família, por ver os seus pais a viverem a fé assim, também ele foi bebendo dos pais. Portanto, um primeiro apontamento é a importância da família, sobretudo nos dias de hoje, em que a família, de alguma forma, célula vital da sociedade, tem tido piores dias, digamos assim, portanto, há uma certa contestação. Podemos ver que em Callot a família, ver o pai e a mãe alicerçados em Cristo, teve uma enorme importância na sua vivência da fé. Por outro lado, o Marcel Callot, do ponto de vista da sua caracterização, digamos, psicológica, pessoal, podemos dizer que era um rapaz muito piedoso, os relatos que nos chegaram, rapaz muito brincalhão e muito esportista. Portanto, um rapaz normal, digamos assim, um rapaz que, portanto, apesar da sua piedade, não deixava de ser, pelo contrário, a piedade se calhar era motivo para isso, para ser brincalhão e para ser desportista. Portanto, um rapaz muito equilibrado, até tinha fama de pregar muitas partidas, gostava muito de brincar, sobretudo com a sua irmã Maria Madeleine, e consta que tinha muita energia e só tinha, digamos assim, um defeito, quer dizer, deveria ter mais, mas um que ressaltava à vista dos seus contemporâneos era precisamente a teimosia. Parece que era muito teimoso e é engraçado que, portanto, as pessoas consideravam um bom aluno, mas
pela sua teimosia, lá está, por este feitio, por esta muita energia que tinha, era irregular no trabalho. Consta que era muito irregular no trabalho. Já começo a gostar deste beato. É muito próximo, é muito próximo. E é engraçado que, lá está, nunca deixou de ser piedoso, isto é, de viver a sua fé, mas por outro lado a fé entrava em todos os âmbitos da vida e não lhe faria, não fazia ser menos do que a sua personalidade, o seu feitio, as suas características. E podemos ver também que com 7 anos faz a sua primeira comunhão e com 12 anos faz a sua confirmação. E como marca distintiva do beato Marcelo Calot, vemos que a sua vida tem dois alicerces, digamos assim, do ponto de vista da vivência da fé. O primeiro, podemos dizer que é o escotismo, ou seja, aliás, é o primeiro beato escoteiro. Marcelo Calot é o primeiro beato escoteiro, o primeiro a ser beatificado que portanto, pertence ao escotismo. E, aliás, ele faz a sua primeira promessa de escoteiro a 18 de junho, com apenas 12 anos, e foi chefe de patrulha, impunha-se pelo seu caráter, por isso mesmo chefe de patrulha. Portanto, a sua ligação ao escotismo, mesmo as divisas que o escotismo tem, tudo isso foram fundamentos importantes para a vivência da fé de Marcelo Calot. É certo que Marcelo Calot vai ter que abandonar o escotismo por impossibilidades de pagamento dos pais, portanto não tinham posses para que Marcelo Calot pudesse permanecer nas várias atividades que são próprias do escotismo, e por essa mesma razão Marcelo Calot, com muita tristeza, aliás chorou, vai ter que sair do escotismo. Mas, ao sair do escotismo, entra para a JOC, ou seja, para a Juventude Operária Católica. E este movimento, que então tinha muita força na Bretanha, sobretudo por um padre que entretanto chega à zona onde Marcelo Calot vivia, vai ser fundamental não para Marcelo Calot, e Marcelo Calot vai ser fundamental para a JOC, porque pelo seu feitio, pela sua capacidade de liderança, ele vai mobilizar muitos seus amigos, muitos seus colegas, para entrarem neste movimento. Outro ponto fundamental na vida de Marcelo Calot é que, fazendo esta entrada na família e percebendo as características de Marcelo Calot e a sua personalidade, vamos ver que Marcelo Calot acaba a sua escolaridade obrigatória com apenas 13 anos. Portanto, era na altura a dar os anos. Aliás, acaba com 12, a atender pós 13, e começa a trabalhar como aprendiz de tipógrafo a 1 de outubro. E este trabalho, para ele, vai se revelar muito duro. Porquê? Não tanto pelo trabalho em si, o trabalho já era cansativo, é verdade, e aliás tinha condições um bocadinho precárias, até do ponto de vista da saúde. Porquê? Porque isto vai trazer-lhe alguns problemas de saúde, nomeadamente uma possível intoxicação provocada pelo chumbo na tipografia. Mas adiante, o que importa aqui referir é que para Marcelo Calot, com apenas 13 anos, o trabalho vai ser especialmente difícil, porque Marcelo Calot vai enfrentar uma realidade, sobretudo de gente bem mais velha que ele, hostil, portanto um ambiente hostil, se calhar até anticlerical. Havia um sincero ódio pelos sacerdotes em geral, e este choque para Marcelo Calot, que vinha de uma família estruturada católica, vai-lhe fazer, de alguma forma, repensar e posicionar-se diante de uma realidade nova, mas, aliás, até dá-lhe origem a algumas conversas interessantes com a mãe, que lhe diz que diante dessas conversas inocentes e obscenas que ele ouvia até no trabalho, para que rezasse à Virgem Maria, que se consagrasse a ela, e isso vai ser um costume da vida do beato Marcelo Calot. Portanto, vemos que os funcionários procuravam até incomodá-lo, alguns até o consideravam beato, chamavam-no mesmo assim beato, era considerado beato e era apelidado de beato, era o beato, ou também chamavam de Jesus Cristo, que não é nada Profetas. mal. Exatamente, não é nada mal, mas pronto, chamavam no sentido mais jocoso e até pejorativo. Também tinha outra alcunha interessante, que era o Mikado. Se nós formos ver fotografias do Marcelo Calot, vemos que ele tem uns óculos assim arredondados, umas lentes grossas, e por essa mesma razão apelidavam de Mikado.
Mas adiante, o que importa aqui referir é precisamente este choque que Marcelo teve no seu trabalho, de uma realidade que desconhecia, que é esta realidade adversa à Igreja. Mas Marcelo Calvo não se tem, e diante desta realidade para ele difícil, se a primeira realidade foi para ele um choque, ele enfrenta e, passado uns tempos, já começa a ganhar e a granjear a amizade de alguns daqueles seus colegas e até convence um deles, o Roger, a entrar na JOC, portanto, naquele movimento que ele frequentava. De tal modo que, pela sua pujança e vivacidade, os dois organizam um testemunho público no seu trabalho, um testemunho público de fé, e na Sexta-feira Santa, no local de trabalho, desligam a eletricidade e às 3 horas da tarde pedem um minuto de silêncio pela morte de Jesus. Vemos aqui também a tentativa de testemunhar a sua fé no local onde está. Também esta atualidade que Marcelo Calvo tem de querer anunciar o Evangelho na realidade onde se encontra, na realidade que vive e onde está, onde é chamado a anunciar o Evangelho. Com gestos muito particulares, concretos e simples, mas que vêm da sua vivência. Portanto, vemos claramente que há aqui um anúncio do Evangelho, uma tentativa de contar a todos a beleza que encontrou neste local, nesse seu primeiro local de trabalho. Outros gestos interessantes, fruto da JOC, por parte deste beato, são, por exemplo, uma ida engraçada, uma celebração do Dia de Todos os Santos, em que Marcel Cabot organiza uma ida ao cinema, o que parece que até fez com que algumas, na biografia que li, algumas beatas da aldeia não achassem muita graça este comportamento, porque era um dia em que se deveria, portanto, casar, parar, etc. Mas Marcel Cabot organiza esta ida ao cinema para depois, com estes mesmos que foram ao cinema, organizar também uma ida à missa. Portanto, é interessante esta celebração também global e total, em que a vida se torna una e não uma divisão em muitas parcelas e gavetas, em que há a fé e depois há a vivência alegre de mil e um afazeres. Não, para Marcelo Calvo havia a fé que abrangia todos os domínios da vida, e isso também é muito atual para os dias de hoje. Por outro lado, a Eucaristia em Marcelo Calvo, a Eucaristia em Marcelo Calvo tem um grande papel. Podemos dizer que Marcelo Calvo tinha o desejo de ir à missa todos os dias, embora não pudesse, aliás, o trabalho não lhe permitia, mas fez um compromisso de ir pelo menos uma vez por semana, e ao domingo, obviamente, todos os domingos, mas uma vez por semana fazia os compromissos de ir à missa, e incutiu nos seus amigos da JOC a ideia de ir à missa com cada vez mais consciência do que ali se celebrava. Aliás, um dos seus amigos diz que, através do testemunho de Marcelo Calvo e da sua insistência para que, quando estivessem na missa, oferecessem a missa por uma intenção particular, este amigo de Marcelo Calvo diz que passou de espectador a algo mais. Pronto, portanto, vemos que nesta primeira fase da vida de Marcelo Calvo, com o escotismo, com a JOC, com uma vivência muito apaziguada da infância, com a entrada na vida de trabalho ainda precária e precoce, digamos assim, foi uma entrada, em primeiro lugar teve um choque, mas depois teve uma boa entronização. Podemos dizer que Marcelo Calvo, na sua adolescência, continua a trabalhar no mesmo local de trabalho e, ao mesmo tempo, tem que ajudar a família, porque, como nós dissemos, Marcelo Calvo tinha 7 irmãos, a mãe tinha que tomar conta dos mais pequeninos e a limpeza da casa e outras lides precisavam da sua ajuda. Portanto, todos os sábados de manhãs, lá estava Marcelo Calvo a ajudar a mãe a fazer os trabalhos domésticos, coordenando os seus irmãos, para que pudessem também, portanto, dar esta ajuda à sua mãe enquanto o pai trabalhava. E, por outro lado, na adolescência surge aqui um item fundamental na vida de Marcelo Calvo, que é uma grande paixão.
surge Margarita, aliás, que é a mulher da vida de Marcel Calot, é a sua grande paixão, e namora-se de Marguerite e a partir dali conhece-a, portanto, numa recolha de nativos para prisioneiros de guerra franceses na Alemanha e parece ter sido amor à primeira vista, consta, pelo menos na biografia que eu li, parece ter sido esta paixão que vem só por um rápido olhar e, e a partir daí começam a namorar. E é engraçado, eu até leio aqui um excerto que vale a pena ser lido. Porque o namoro, até João Paulo II fala deste namoro, era um namoro profundamente cristão e queria o selo inteiro e de facto. Leio então este excerto que vale a pena, deste encontro de Marcel Calot com Margarida. Por esta altura conhece uma jovem por quem se apaixona. Marguerite encanta-o pela sua beleza, pela sua espontaneidade e simplicidade. Só quando faz 21 anos, a beija na face pela primeira vez. Como ela descreve, ele quis atrasar este gesto para agradecer a Deus por nos termos conhecido. Eles decidem rezar juntos, cada um individualmente, um tema definido por ambos, todos os dias durante 15 minutos. Assim, caminham na sua relação, deixando que esta seja sempre iluminada por Deus. Vemos assim que Marcel Calot também aqui, no seu namoro, queria que Deus estivesse presente e queria que a sua fé iluminasse a vivência do namoro. É muito belo e muito elucidativo para os jovens católicos de hoje em dia, Sem dúvida. olhar para o Marcel Calot, exato, e para o namoro que teve com Marguerite, um namoro muito belo e muito íntegro e não menos intenso, lá está. Não quebrou etapas, mas nem por isso foi menos feliz com Margarida. Antes, Portanto, pelo mais... contrário, não é? Provavelmente até por isso foi mais feliz, não é? Exatamente, exatamente. E vemos que tanto Margarida como o Marcel Calot, e vamos ver mais à frente os próximos episódios que não serão fáceis, os dois terão colunas e sustentar um para o outro. Portanto, um namoro que ilumina a vida de um e outro, de tal modo que ficaram noivos. No final de 1942, ficam noivos não oficialmente, portanto, querem fazer o anúncio público no verão desse ano, mas já vamos ver porque é que não acontece esse anúncio público. Porque, de facto, com os bombardeamentos de Rennes por parte dos aliados, a 8 de março de 1943, portanto, estamos em plena Segunda Guerra Mundial, os aliados começam a bombardear a França ocupada pelos nazis. O que acontece é que esses bombardeamentos têm como resultado catastrófico a morte da irmã com quem Marcel Calot tanto brincava. Portanto, a filha mais velha do casal Calot morre debaixo dos destroços. E quem a encontra é precisamente Marcel Calot. Encontra o cadáver da irmã subterrado e, obviamente, fica destroçado e é ele que vai dar a notícia à família. Portanto, imaginemos o que foi para Marcel Calot ter que dizer que a sua querida irmã, uma das com quem brincava, com quem tinha uma relação mais próxima, tinha acabado de morrer. E pronto, contar isto à família foi, obviamente, um momento muito dramático e muito da vida de Marcel Calot e para a família foi um grande choque. E não foi indiferente este momento, este marco da vida de Marcel Calot. E no dia do enterro da irmã, portanto, a 10 de março, Marcel Calot mostra ao seu irmão mais velho, portanto, Jean, a convocatória que recebera para ir para o serviço de trabalho obrigatório. Portanto, é convocado pelos alemães para este serviço de trabalho obrigatório e até pergunta ao seu irmão, que estava a estudar para ser padre, Jean, o que é que eu faço? Portanto, começa aqui o calvário de Marcel Calot. Com a morte da sua irmã, em 43, Marcel Calot, que estava noivo, ainda que não publicamente, mas já tinha comprometido com a sua Marguerite, começa um calvário e um drama interior que para nós é difícil imaginar. Portanto, vemos que Marcel Calot
tem agora a família destroçada nos seus braços e, ao mesmo tempo, recebe uma convocatória para ir fazer serviços forçados para a Alemanha. É, de facto, um momento decisivo na vida de Marcel Calot, porque, primeiro, não queria abandonar Marguerite neste momento tão importante para os dois, estavam noivos, estava transtornado pela morte da irmã, não queria trabalhar para o regime nazi, obviamente, e, e via a possibilidade de escapar à convocatória e fugir, como tantos outros o fizeram, tantos jovens. Ou, por exemplo, aderir ao movimento de resistência, como outros também fizeram, e assim sendo, não ir para o serviço de trabalho obrigatório. A Marcel também poderia eventualmente refugiar-se, uma família que tinha tios ali em França, mas tinha receio de represálias à família, caso não comparecesse nessa convocatória. Aliás, uma coisa que lhe passou pela cabeça foi o facto de Jean, portanto, aquele irmão que seria ordenado sacerdote, não tardava. Aliás, seria já em junho, poder ser enviado ele, em vez de Marcel Calot, para a Alemanha, e assim não concluir os seus estudos e a sua caminhada para o sacerdócio. Portanto, tudo isto pesou em Marcel Calot e ele teve que tomar uma decisão. Portanto, imaginemos que este período de tempo que medeia a decisão e este enterro foi dramático, foi de uma densidade espiritual e psicológica sem precedentes na vida de Marcel Calot, e ele teve que tomar uma decisão. E a decisão que ele toma é de partir, é de aceitar esta convocatória e de ir para este serviço de trabalho obrigatório. Mas qual foi a razão que o move e porque é que ele deixa a noiva, a família e tantos sonhos? Isto também a mim interpelou-me. Não sei o que faria nesta situação, mas aparentemente se calhar não seria esta a minha primeira ideia e o meu desejo. Mas olhando para Marcel Calot, até me comove porque ele sabe o que é que quer. Ele quer ser santo e por isso aceita como vontade de Deus esta convocatória, de alguma forma, pelo menos aceita como possibilidade de fazer a vontade de Deus. E nesse sentido responde a uma tia que o questiona, responde: sabe tia, eu parto como missionário. Portanto, ele assume como missão esta convocatória e despede-se assim da sua família e de Marguerite, e até lhes pede para não o acompanharem à estação, porque seria duro demais, e então, a 19 de março de 1943, Marcel Calot parte para Turíngia, na Alemanha Oriental, e começa uma nova fase da sua vida. Como vimos até aqui, Marcel Calot tinha a vida relativamente tranquila, até chegar a este episódio da irmã e até receber a convocatória, tudo ao mesmo tempo. E pronto. E aqui podemos começar, fazendo a analogia com a vida de Jesus, podemos começar a subida de Jerusalém de Marcel Calot. Ele aceita esta vontade e assume-a de todo o coração e parte. Foi destacado para uma pequena cidade, Zelamelis, não sei se é assim que se diz, mas atrevo-me a dizer, que empregava 1.500 operários alemães e 1.000 operários estrangeiros, franceses e belas, sobretudo. E Marcel trabalha essencialmente na montagem de lança-mísseis e trabalha cerca de 11 horas diárias. Portanto, as condições de alojamento eram precárias, as refeições eram escassas, ele próprio, com as condições de saúde que tinha, a acrescer a todas estas condições, passou ali um mau bocado, a saúde deteriorou-se, ele não tinha propriamente já uma saúde, como acabei de dizer, muito boa, e com estas condições piorou, tinha constantes dores de barriga, uma série de inconvenientes para um rapaz daquela idade. Importa também dizer que Marcel Calot encheu-se de esperanças quando estava lá na Alemanha, porque tinha possibilidade de ter licença para voltar para a França e ir à primeira comunhão das suas duas irmãs, e à ordenação de Jean, portanto, o seu irmão que ia ser ordenado de padre.
e fazer assim o anúncio público do seu noivado à sua família. Porém, a licença é-lhe negada. Pronto, a licença dependia de um colega que teria que voltar, o colega não volta e ele assim tem que permanecer na Alemanha. Imaginemos a agonia interior que não foi esta impossibilidade. Para Marcel Calot, terá sido outro sofrimento que ofereceu de bom grado ao Senhor. E já vamos ver, as cartas são impressionantes. Ele vai trocando com a família e vemos como em tudo isto Marcel Calot aceita com vontade de Deus e ao mesmo tempo faz com que possa ser um motivo de oferta e de renascimento para outros tantos. Portanto, podemos ver que nestes 2 meses para Marcel Calot, quando ele não tem a licença para voltar para a França, visitar sobretudo as irmãs, o irmão, na sua ordenação e ter esta possibilidade de anunciar o noivado, Marcel Calot passa por uma fase de agonia, digamos assim. Portanto, censura-se por ter tomado a decisão de ir para a Alemanha, começa a ter umas saudades imensas da família e sobretudo de Marguerite, sofre com a atitude materialista e grosseira de imoralidade dos seus colegas funcionários, sente-se injustiçado, começa a ficar muito angustiado pelo trabalho forçado, sobretudo trabalho forçado para os nazis, e podemos ver que em tudo isto Marcel Calot passa uma verdadeira agonia, um verdadeiro Getsemane, e vamos ver como é que Marcel Calot sai por cima. E eu gostava de ler uma carta que ele escreve nesta mesma altura. Deixa-me só chegar à página e dizer-vos. Portanto, esta carta marcou muito. É impressionante ver que Marcel Calot, apesar deste drama interior, tem sempre um olhar de fé. E é radical esta atitude interior de Marcel Calot. Não passa outro. Durante o primeiro mês, escreveu para casa muitas cartas que davam mostras da forma como reagia ao desafio. A frase-chave era, e passo a citar o que Marcel Calot escreveu: depressa me dei conta que a melhor forma de não desanimar e continuar a viver é esquecer o próprio sofrimento e pensar nos outros. Portanto, Marcel Calot, diante deste drama que sente, relembra a razão pela qual decidiu ir para a Alemanha. Isto é, ser missionário entre os trabalhadores franceses. E a partir daí, ele, de alguma forma, renasce. Ele percebe, eu tenho aqui uma missão e vou assumi-la de espírito e coração. E vemos, de facto, que retoma o fogo, retoma assim um alento, tomar consciência da sua missão. E isto também é um grande exemplo para nós. Quantas vezes na nossa vida não passamos também por vales tenebrosos, como diz o Salmo, ou vale de lágrima, segundo a Salva Regina, mas olhando com um olhar escatológico para aquilo que vivemos, podemos, de facto, assumir a nossa missão, mesmo por entre um drama, digamos assim, de uma aridez, de uma falta de saborear as coisas interiores, mas tomando consciência da razão pela qual vivo e a missão que assumi, então seguir em frente com todas as forças que restam. E assim aconteceu na vida de Marcel Calot. E um facto teve muita importância para este retomar do fogo e do alento em Marcel Calot, foi ter descoberto uma igreja católica, uma única, ali na zona onde ele estava, Zé Menelis. Marcel Calot descobre esta igreja e de tal modo fica entusiasmado que, aproveitando esta tomada de consciência e levando a sério a sua missão, na Páscoa leva 18 dos seus colegas de quarto à missa. Atenção que só um, portanto eram 19, só um é que não foi. Portanto, 18 dos seus colegas do quarto acabaram por ir atrás de Marcel Calot para a missa. E persuadiu o padre que então lá estava, um padre que era não sei agora a nacionalidade dele, mas falava francês, a celebrar missas especiais, isto é, direcionadas para estes trabalhadores, e em língua francesa, portanto, uma ou 2 vezes por mês. Os cânticos eram franceses e Marcel dizia algumas palavras no fim da missa. Portanto, conseguiu mobilizar uma série de trabalhadores.
Aliás, uma dessas primeiras missas especiais, acho que foi mesmo a primeira, contou com 100 trabalhadores. É impressionante. 100 trabalhadores desse trabalho forçado onde estava Marcelo Calvo. Alguns que não iam à igreja há anos, enfim, portanto, vemos aqui já os frutos da doação de Marcelo Calvo. Entre outras coisas, Marcelo Calvo organiza, com o grupo da JOC que ali havia, um torneio de futebol entre os trabalhadores, peças de teatro, biblioteca de livros emprestados, aos fins de semana compravam vinho e faziam refeições especiais. Portanto, Marcelo Calvo começa a mobilizar todos estes trabalhadores e a convocá-los para esta vida inteira que se chama Vida em Cristo. E é muito, muito interessante ver que Marcelo Calvo, com isto tudo, não só percebia cada vez mais a sua missão ali, como também saía reforçado para ver também os frutos. E, por outro lado, Marcelo ia ajudando a família que ficara em França, enviando parte do seu salário. E pronto, é notável ver também que nunca se esqueceu daqueles que deixaram. Por outro lado, Marcelo fazia parte de uma rede de grupos católicos que foi criado secretamente na região de Turingia, que era basicamente uma ligação entre a JOC, os escuteiros e alguns seminaristas. Podemos ver que nessa zona de trabalho forçado existiam mais 700 jussistas, portanto jovens operários católicos, mais 300 sacerdotes e cerca de 700 mil trabalhadores, portanto, nesse serviço de trabalho obrigatório, entre os quais esses 700 jussistas e 300 sacerdotes, alguns dos quais confessavam secretamente e tinham missas secretas. Ora, todo este trabalho magnífico de doação de Marcelo Calvo não passou despercebido à Gestapo, que no outono de 1943 começa a olhar com mais atenção para este fenómeno de evangelização e começa a proibir os sacerdotes alemães de celebrar missas especiais para os trabalhadores estrangeiros. Há uma circular de junho de 1943 em que se proíbe o que acabámos de ver. Começam também algumas detenções a sacerdotes, no verão de 1943. Atenção que o regime nazi já tinha banido da Alemanha a ação católica em 1933. Portanto, podemos ver que o regime nazi, aliás, como todos os totalitarismos, não tinham uma relação amigável com o fenómeno do cristianismo, até porque o fenómeno do cristianismo é precisamente antitotalitário, porque a totalidade é dada a Cristo e por isso nenhum totalitarismo consegue conviver bem com o cristianismo. E isto também é uma lição para os dias de hoje, em que vemos surgir em tantas latitudes, variadíssimas formas e expressões, talvez ideológicas, algumas totalitárias, que não convivem bem com o cristianismo precisamente por isto, porque a afirmação cristã, Cristo é tudo, não convive bem com um regime que também quer ser tudo na vida de todos. E é precisamente este facto que faz com que Marcelo Calvo comece a ficar na mira da Gestapo. E a 3 de dezembro de 1943 é promulgado um decreto que proíbe o apostolado católico de qualquer tipo entre os trabalhadores franceses na Alemanha. E começam assim as buscas e detenções, o que dá origem, já vamos ver, à detenção de Marcelo Calvo. No dia 21 de janeiro de 1944, Himmler ordenou que todos os seminaristas que tinham ido trabalhar para a Alemanha fossem imediatamente identificados e deportados. E em abril de 1944, a Gestapo interveio na Turíngia e deteve vários líderes da JOC. E na lista dos nomes essencialmente subversivos constava o de Marcelo Calvo, que veio a ser preso então a 19 de abril de 1944. Perguntemos qual foi a causa da detenção de Marcelo Calvo. Foi exatamente o que perguntou um francês alojado perto do quarto de Marcelo Calvo. Quando lhe revistavam o quarto, perguntou à polícia secreta, ao que terão respondido que Marcelo Calvo era demasiado católico. Portanto, este senhor é demasiado católico. É esta a causa de detenção de Marcelo Calvo. Já estivemos mais longe disso no nosso tempo. Infelizmente, é verdade. Ocorreu-me precisamente o mesmo. Portanto, ser demasiado católico é causa de condenação. Podemos dizer que Jesus, ser demasiado Deus, também foi a causa de detenção, ou seja, não é pelas obras que fazes, mas é por te fazeres filho de Deus. E é justamente esta a causa de condenação, é por ser demasiado católico,
se afirmar filho de Deus e por querer que outros descubram a beleza que encontrou, Marcel Calot é detido e, como vamos ver mais tarde, enviado para um campo de concentração. Podemos dizer que aqui começa, se eu estava a dizer que estávamos na fase da subida para Jerusalém, aqui começa a paixão de Marcel Calot. Portanto, começa a paixão porque Marcel Calot é levado para Gotha e é interrogado pela Gestapo, ou seja, começa de facto a ser mais acompanhado por esta polícia secreta, detém, e o Marcel Calot não se detém e confessa ser membro de um grupo juvenil católico e afirma a sua catolicidade, sem medos. E nesse sentido é transferido, ele e outros, nomeadamente também um padre, para uma prisão municipal enquanto aguardam julgamento. Portanto, não podemos chamar de julgamento, na verdade, não é? Portanto, não havia recurso, não havia possibilidade de defesa, podemos chamar de um processo administrativo secreto que culminaria inevitavelmente na sentença, que já vamos ver qual é. Portanto, Marcel Calot viveu este período de prisão com fraca saúde e fortes dores. Lá está outra vez alimentação insuficiente, trabalhos muito pesados, e na prisão só conseguiu receber uma vez a comunhão. Mas é interessante que nós temos registado o jornal onde estará escrito, quando recebeu a comunhão, escreve no dia 16 de julho de 1944, portanto, num velho jornal, comunhão, alegria imensa. Portanto, foi um escrito de Marcel Calot, comunhão, alegria imensa. E esta é provavelmente a última comunhão de Marcel Calot. Vale a pena, eu se calhar leio mais à frente, mas ler duas cartas que Marcel Calot escreve no período em que está na prisão. Mas, antes disso, quero já revelar a sentença, que já todos percebemos qual foi. Portanto, a 25 de setembro de 1944, Marcel Calot é culpado de influência católica entre os companheiros franceses durante o exercício obrigatório, o que se converteu numa ameaça para o Estado e para o povo alemão. Isto é a sentença que é decretada para Marcel Calot e para alguns outros que faziam companhia na prisão. E assim começa o período de prisioneiro político de Marcel Calot, na prisão de Gotha. Primeiro ele é afastado dos seus companheiros e cada um fica numa cela, ainda que nessa altura começassem por fazer um assobio escutista e reuniam-se todos para rezar em comum, coisas assim impressionantes dessa altura. Mas eu queria relatar dois certos de cartas deste tempo da prisão de Marcel Calot, que acho que são, pela sua cutilância espiritual e também pela sua densidade apostólica, vale a pena serem lidas. Passo a ler. Portanto, as cartas da prisão, chamadas assim. A primeira destas cartas foi um cartão escrito a lápis, no dia 13 de maio, interessante, dia 13 de maio de 1944. Portanto, a maior dor que ele tinha era pensar no sofrimento da família, ao saber onde ele se encontrava. Portanto, ele sofria mais por saber que a sua família sabia onde ele estava e que saberia com certeza que ele estaria a sofrer. Mas passo a ler a carta, então. Finalmente posso escrever-vos, agora que me sinto menos fraco. Quando parti, pedi aos meus companheiros que me escrevessem. Estou certo que o fizeram, portanto, já sabem como aconteceu o incidente. Já o esperava. Não se preocupem comigo, eu estou bem. Estou numa pensão semelhante àquela em que esteve o primo Michel. O seu primo mais velho, Michel, fora detido durante um tempo em Rennes pelos alemães. A comida é boa, mas infelizmente não é suficiente. Quando saio daqui é para trabalhar e o trabalho é pesado. Queridos pais, não chorem e, acima de tudo, não lamentem a minha sorte. Ofereçamos tudo ao Senhor. Todos os dias ofereço os meus sofrimentos por vocês, pelo meu futuro lar, pela minha querida Jó. Rezem para que Cristo possa estar sempre comigo e eu possa estar sempre com tão boa disposição como agora. Da próxima vez escreverei à minha pequena Margarite. Sejamos todos corajosos e tenhamos todos a nossa confiança em Cristo e na sua Santa Mãe. E acaba esta carta com um relatório que a mim é muito cara, que é o Viva Cristo, Viva Cristo, Viva Cristo Jesus. Uma típica exclamação dos mártires, tantos também, tantos santos e santas
para esse mundo além. Outra carta, datada de 6 de julho de 1944, portanto, Marcel vai morrer um ano depois. Nunca mais tive notícias vossas, dos meus amigos ou dos meus companheiros, e já lá vão 3 meses. Por vezes sinto-me realmente só e não consigo esconder a minha tristeza. Estava habituado a receber tantas cartas vossas e da minha pequena Marguerite, que esta ausência deixa um enorme vazio. Mesmo assim, não deixo de ter esperança de receber notícias vossas em breve. Felizmente, há um amigo que não me deixa nem um só momento, e agora vale a pena ouvir, porque é verdadeiramente comovente. Fala de Cristo. Ele sabe animar-me e consolar-me nas horas mais duras. Com ele tudo se suporta. Quanto agradeço a Cristo ter-me colocado neste caminho que agora percorro. É maravilhoso poder oferecer dias como estes, como lhe deve agradar a minha oblação diária. Eu levo todos os meus sofrimentos e dificuldades por todos vós, queridíssimos pais, pela minha amada noiva, pelo Jean, para que o seu ministério sacerdotal seja fecundo, por todos os meus amigos e companheiros. Sim, é realmente uma alegria e um consolo poder sofrer por aqueles que amo. Há uma coisa que me preocupa cada vez mais e me entristece. Sei que um dia estejam nas zonas de combate. Peço a Deus que vos poupe e a Nossa Senhora que vos proteja. Esta é a minha oração diária. É impressionante ler esta carta. Mais à frente, Marcel Calot diz: estou a preparar-me pouco a pouco para fundar o super-lar que terei com a Margarida quando regressar. Também penso todas as noites em França, como gostaria de ver tudo bem. E depois, mais à frente, diz: todos os que passamos por aqui queremos reerguer França e torná-la novamente no grandioso país que foi e deverá ser. Há 3 elementos que se entrelaçam: Deus, a família e a pátria, e que nunca se deviam separar. Todos se concentrassem nestes elementos e os tornassem a base da sua ação, tudo estaria bem. Meus queridíssimos pais, desejo conversar sobre tudo isto nesta noite. Sinto melhor por tê-lo escrito, pois esqueci-me de tristeza por uns momentos. Marcel Calot faz referência a Deus da família e a pátria, porque era, de facto, a divisa do anarquismo, e, de facto, é impressionante ver esta carta, uma densidade e de um experimento assumido por Marcel Calot. Adiante, o tempo já vai longo e, para terminar, entramos na fase mais aguda da vida de Marcel Calot. Encontra-se na prisão. Agora enviam todos os prisioneiros políticos para a mesma cela, que é no 2º piso, e, muito engraçada a coincidência da coincidência, acabam por ser 12 presos políticos. Portanto, um padre, 3 seminaristas e 8 da JOC. E estes 12 presos políticos, na sala de cima, como lhes chamavam, nesta cela da prisão, convivem como uma comunidade dos primeiros tempos, uma comunidade cristã. A descrição do dia é fenomenal, vale a pena ler, mas não tenho agora tempo. Mas é basicamente, parece um relato dos primeiros tempos do cristianismo, ou seja, reuniam-se para rezar, faziam meditação, não podiam sobrar a missa e não tinham condições para tal, mas faziam ali uma meditação da palavra e uma comunhão espiritual. O padre confessava-os a cada um e fazia uma confissão pública dos seus pecados. Portanto, estamos aqui a assistir a uma comunidade cristã, grosso modo, dos primeiros tempos e dos tempos atuais, que tem mais mártires com esses primeiros tempos, como diz o Papa Francisco. Vamos assistir, infelizmente, a este ataque massivo ao cristianismo nos dias de hoje. Marcel, a 8 de outubro de 1944, deixa a prisão de Gotha e é enviado para um campo de concentração. O primeiro é Flossenbürg e o segundo é Mauthausen, não sei como se diz, mas pronto, é um campo de concentração. O segundo, portanto, passa pelo primeiro e vai para este segundo campo de concentração, onde virá a entregar a sua vida a Deus. Para acabar, vale a pena olharmos para este último momento da vida deste beato. Marcel Calot está na fase derradeira da sua vida, está neste campo de concentração, assiste a uma degradação e a uma constante brutalidade. A humanidade naqueles campos de concentração quase que não existe, e Marcel Calot olha para os seus companheiros e começa a vê-los cada vez mais desanimados, cada vez, não era razão para menos, mas cada vez mais desesperados, mas vê-se no meio daquelas trevas uma luz que brilha, que é a esperança e a convicção e o entusiasmo de Marcel Calot diante das mais horríveis
atrocidades cometidas. Podemos, aliás, verificar, segundo as fontes que pude estudar, Marcel Calot, quando não era observado pelos guardas, dizia uma Ave Maria, rezava uma Ave Maria. Tinha muitas frases como esta: tenham confiança, Cristo está connosco. Por vezes também se queixava. Dizia que desumano é tudo isto, não há à face da terra animais mais maltratados do que nós. Constatava, portanto era realista, mas apesar de todo o sofrimento, e atenção que Marcel Calot foi golpeado 25 golpes vezes 4, com um bastão de borracha, era uma punição que se fazia naqueles campos de concentração, e sofria bastante. Aliás, houve um momento até que perdeu os óculos, portanto já quase que deitava sangue dos olhos, estava com uma doença pulmonar. Portanto, verificamos que a vida de Marcel Calot degradou-se rapidamente naquele campo de concentração, a saúde já era frágil. E nesse momento, vamos assistir, e agora vou ler, ao último momento da vida de Marcel Calot, que é basicamente um em tuas mãos entregue no espírito. Chega ao limite das suas forças e acaba a olhar para o céu. Vamos ver então que o relato que chega até nós é de um médico que acompanhou a última vida de Marcel Calot lá no campo de concentração, um coronel, que faz o seguinte relato. Portanto, Marcel Calot já tinha ido para a enfermaria, estava com um peso residual, ou seja, estava muito magro, estava escancelado, viam-se quase os ossos, a querer fazer necessidades para a fossa, cai na fossa, há um amigo dele que o agarra, que o leva para a enfermaria, e Marcel Calot está no limite, está a morrer, e só diz rapidamente Marcel Calot René, para que pudesse a pessoa que o estava a assistir informar a família que ele estava para morrer. Portanto, diz estas 3 palavras, começa a agonizar, e o coronel Thibaudot, que é esta testemunha da morte de Marcel Calot, afirma o seguinte, passo a citar: vi milhares de prisioneiros morrerem, mas fiquei impressionado com o olhar de Marcel Calot, porque nele havia algo de verdadeiramente extraordinário. Foi uma revelação para mim. O seu olhar exprimia a convicção profunda de quem ia ao encontro da felicidade plena. Era como um ato de fé e esperança numa vida melhor. Nunca assisti a nada semelhante em nenhum outro sítio e com nenhum outro moribundo. Eu que vi milhares deles. Nunca vi nada semelhante ao que vi no seu olhar. Portanto, vemos aqui um olhar de Marcel Calot no fim da vida, transbordado deste Cristo que ele perseguiu a vida inteira. E assim termino, já vai ao longo do relato, esta vida que a todos deve impressionar, não só pela radical simplicidade e proximidade que tem com a nossa, mas sobretudo por ser uma vida total de entrega a Cristo, nas várias circunstâncias, algumas claramente muito difíceis, mas que Marcel Calot soube em todas estar com o olhar de Cristo. E é magnífico ver que aquela casmurrice dele foi aproveitada para ser casmurro, digamos assim, na vontade de ser santo, casmurro na vontade de nunca abandonar Cristo. E pronto, e temos assim a vida de Marcel Calot, que termina, digamos assim, com a sua morte. Tenham confiança, Cristo está connosco, não desistam, Deus vela por nós. Maravilha. E esse mote parece ser um bom mote para o jovem, para qualquer jovem de hoje, não é? Sim, sem dúvida. Aplica-se inteiramente, e mesmo acho que isso aí também de saber, enfim, converter os nossos defeitos em virtudes, não é? Fazer mesmo aquilo que são as nossas limitações, fazer com que isso sirva a Deus, também é uma grande lição. Bernardo, diz dizer alguma coisa? Eu acho que sim, nem comentei contigo, mas há uns dias encontrei o Afonso, há uns dias encontrei o Afonso, ele comentava comigo, pronto, vamos gravar o episódio,
Mas eu não tenho assim grande coisa para dizer. Pois, E não, mas basta falar 15 minutos. Epá, eu nem 15 minutos tenho para fazer. Pronto, está visto que de 5 facto. imensa demos desculpa. aqui uma aula, Não, uma, nós é que temos a agradecer, nós tu que tens pedido desculpa. É Achei verdade. Isso foi já curioso. aqui também. uma belíssima palestra sobre o Beato Marcelo Cabo. Não, pá, inacreditável, inacreditável, de facto. É uma vida notável. E quer dizer, a pergunta que nós costumamos fazer, assim, depois de nos apresentarem os beatos, os santos que nos trazem, é de como é que achas que o seu exemplo, a sua vida, a sua fé pode ser um exemplo para os jovens de hoje, em particular para os jovens que se preparam agora para a Jornada Mundial da Juventude. Enfim, eu acho que é um bocado óbvio, ainda por cima nestes tempos que vivemos e ao gravarmos este episódio estamos todos chocados com a notícia que diz respeito, acho que posso dizer, não é mistério nenhum, dos que diz Uhum. respeito ao Padre Mário, a infâmia, a calúnia de que está a ser alvo e só nos pode fazer lembrar que de facto ao longo de toda a vida do cristianismo foi assim, desde os mártires, desde as catacumbas do Império Romano até aos tempos do Beato Marcelo Calot e hoje continua assim. Eh, Sem dúvida. Quer dizer, resta-nos ver nestas figuras Cristo, não é? Para nos alegrar, embora humanamente possa parecer uma loucura. Exatamente. Sim, eu diria três traços rápidos que Marcel Calot tem, que podem edificar o cristão de hoje, sobretudo o jovem cristão. Em primeiro lugar, é a vivacidade da fé, ou seja, Marcel Calot nunca teve medo de assumir a sua fé, mesmo nos lugares mais inóspitos, digamos assim, e até no seu local de trabalho anticlerical, portanto, uma certa adversidade que encontrava, Marcel Calot nunca escondeu. Por outro lado, Marcel Calot não esconde, mas anuncia de forma criativa, e atual. E acho que isso é claramente um sinal dos tempos, e anuncia com base assim, naqueles pilares fundamentais do cristianismo. Portanto, para ele era 15 minutos de meditação, oração, missa e, se possível, comunhão todos os dias. Até costumava fazer uma hora de estudo e oração para cumprir melhor a sua missão. O Santíssimo Sacramento tinha um lugar muito importante na vida, a sua relação com Deus. E para ele também é interessante a relação que tinha com a Nossa Senhora, mesmo aquela oração que a mãe lhe ensinou, que é basicamente a consagração diária à Virgem Maria. E depois no ser sério, e ser comprometido com as coisas que fazia. Portanto, o escotismo, a joque, vemos em Marcelo Cabo um compromisso sério com as coisas em que se punha, em que estava dentro. E isso também é um sinal para os jovens de hoje. Temos tendência à dispersão, temos tendência a não nos comprometermos com aquilo em que estamos, e Marcelo Cabo nisso queria, apesar de uma certa inconstância no trabalho, ele queria a toda a força estar em todas as coisas com tudo aquilo que ele era. E por último, dizer que Marcel Calot é também um anúncio vivo para os leigos, religiosos, sacerdotes, bispos de hoje em dia, como diz o Papa João Paulo II, é relançarmos o apelo universal à santidade. Portanto, ele nunca quis ser, neste caso, sacerdote, o seu irmão sim, mas quis viver a sua vocação ao matrimónio, possivelmente com Margarida, no namoro que tinha de uma forma total, íntegra e sem quebrar etapas. Isso também é um anúncio clamoroso para os dias de hoje. Aquele namoro que ele viveu com Margarida é, sem dúvida nenhuma, um grito do Ipiranga, passa a uma mentalidade cada vez mais ascética e até contrária a um anúncio da Igreja que apela claramente à castidade, à vivência íntegra do namoro, a uma relação afetiva
mas sem quebrar etapas. Portanto, há um amor maior, há um amor maior. E isso, Bernardo e Vasco, Marcelo Cabo é testemunho clamoroso para os dias de hoje. Eu acho que o amor dele por Margaride é um amor que muitos jovens querem viver e poderão nele perceber então quais são, digamos assim, as etapas que devem seguir, tal como Marcelo falou, e ao mesmo tempo quais são, qual é a intenção e ao mesmo tempo a fisionomia que o namoro deve ter para que possa ser um namoro cristão. Bons, extraordinários conselhos, desafiantes também, e é isso mesmo que queremos com esta rubrica do nosso podcast. Ahm, Vasco, a menos que tenhas alguma coisa, se calhar perguntava ao Afonso só aqui para concluir, até porque já vai longo o episódio. Aqui fontes Os para quem 15 queira minutos aprofundar. foram longos, não é? São 15 longos, 15 longos minutos. Isto 15 com Deus é curtos assim, minutos. isto com Deus é Com assim. Deus é assim. Com Mil Deus é... anos a seus olhos são como o dia de ontem que passou. E a irmã Lúcia também, Nossa Senhora, disse que ia cedo para o céu e viu-se E viu-se o e cedo. viu-se Não, o depois. mas os tempos de Deus não são Não são os manifestamente os nossos. nossos. E ainda bem. Eh, mas perguntava-te, Afonso, a menos que o Vasco queira dizer alguma coisa mais, Nada, nada. Eu quero como é saber que onde é que eu podemos, posso, exatamente. Sim, diz, exato, diz, como é que diz. podemos aprofundar um bocadinho sobre a vida deste beato e sabes se como é que está a correr o processo de canonização, se prevê para breve ou não, sabes alguma coisa disso? Confesso que não sei qual é o andamento do processo, não sei bem em que ritmo está. Confesso também que não tive e muitas fontes, a pesquisa que fiz foi limitada, não há assim muita coisa de Marcelo Cabo. Tive acesso a umas conferências, mesmo o senhor Patriarca tem uma rúbrica já antiga na Eclésia, que tem cerca de 8 episódios, acho que é o passado no presente, chama-se assim, em que o senhor Patriarca comenta a vida de Marcel Cabo, e é muitíssimo interessante ouvir esta rúbrica e vale muito a pena porque o seu patriarca vai acrescentando imensos pormenores interessantes e fazendo como historiador que é contextualização histórica. Portanto, vale muito a pena ouvir o senhor patriarca nesta rúbrica. Ao mesmo tempo, estudei Marcel Cabot comentado, portanto, a vida de Marcel Cabot pelo arcebispo de Birmingham, portanto, Couve de Morville, que está no livro Vítimas do Nazismo, editado pela Fundação AIS e pelas Paulinas. Pronto, este, este estudo é muito interessante e muito completo, portanto, abarca uma série de factos que contei, pronto, sempre em forma resumida, mas completa na sua estrutura da vida toda de Marcel Cabo. Também outro livro interessante e que nos dá uma abordagem também completa da vida de Marcel Cabo, em jeito resumido, é o livro recentemente editado dos patronos da JMJ Lisboa 2023, pelas Paulas e pelas Paulinas, um, cujo escritor, cujo escritor é precisamente o padre Ricardo Figueiredo, que foi fazer um estudo exaustivo da vida de Marcel Cabo e graças a Deus já nos a conheceu melhor através deste livro. Pronto, foram sim as minhas fontes primárias, tive outras secundárias, mas que não. Pronto. Estas foram as fundamentais e acho que são 3 ferramentas bastante cabais para se compreender a beleza da vida deste beato. Fantástico. Fica o trabalho de casa para todos nós e uma vez mais agradecer, Eu é Afonso, que pelo agradeço. teu tempo, pelo teu estudo. Ainda por cima era um beato que tu ainda não conhecias, mas Sim, penso que sim, certamente também terás beneficiado aqui deste desafio que te sem lançámos e que dúvida. tu tão gentilmente aceitaste. Obrigado, Afonso. Obrigado, muito obrigado E mesmo. Muito obrigado obrigado, nós. Afonso. E pronto, E e por corra isso. tudo bem neste grande serviço que estão a fazer ao povo de Deus.
Ora, essa, Afonso, obrigadíssimo. Foi mais um episódio da rubrica A Caminho da Jornada Conhece Santos como Tu, e até à próxima.